Hello, everybody! É com alegria que eu, Laila Pires, recebo você aqui no meu canal para uma série de aulas gratuitas de inglês. Eu vou acompanhar você durante um longo período e até quando você me permitir, com dicas de inglês, como tornar a sua pronúncia mais bonita, como ser fluente e várias outras dicas. Essa aula de hoje nós vamos começar do zero para aquelas pessoas que não sabem nada, para quem nunca viu inglês, não tem tempo, não tem dinheiro. Agora você vai estar em casa e você mesmo vai usar esse vídeo para aprender. E simples, de forma gratuita. Agora, um ponto importante: você precisa saber qual é a forma que você melhor aprende. Então, talvez você seja aquela pessoa que precisa de um caderninho, que tenha que fazer anotações. Se for assim, você é como eu. Então, a minha dica para esse vídeo, vai lá, pega o seu caderninho, o seu lápis, a sua borracha, a sua caneta, enfim, para você fazer as suas anotações. Se você já aprende só ouvindo, então é só você assistir a aula e ponto. Vou começar do básico, por quê? Porque muita gente não sabe nada. E vejo muitos alunos de nível intermediário cometendo erros grotescos com relação ao assunto da aula de hoje, que é o quê? Eu não vou abordar esse assunto aqui, olha, nós vamos ver o verbo to be, como você aprende na escola. Por quê? Muitos alunos falam assim: "Ah, eu não aguento mais ver o verbo to be". Sim, mas ver não significa saber. E esse é o ponto. Nós que queremos aprender um idioma, nós não estamos preocupados somente com a escrita, mas principalmente com a fala. Então você pode até saber o verbo to be decorado, mas você não sabe como aplicá-lo nas frases, em perguntas, em respostas ou em algumas estruturas simples. Então, o que nós vamos fazer nessa aula de hoje? Eu trouxe aqui duas pessoas e nós vamos aprender do básico, como apresentar essas pessoas. E aí, já vou abrir um parênteses com informações importantes. Quando nós nos referimos a alguém com relação à idade, peso e altura, em português nós usamos o verbo ter, mas em inglês não é assim. Para idade, peso e altura, nós vamos usar o verbo to be. E de propósito, eu trouxe aqui duas pessoas porque nós queremos dar informação sobre essas pessoas. Então, de um lado, eu tenho uma mulher e de outro, um homem. Nós temos pronomes específicos para cada um deles. Você lembra na escola? Como que a gente usa para se referir à mulher? Qual é o pronome? Qual é a pessoa que a gente usa? É she, não é? E com relação ao homem, nós vamos usar he. Então, preste atenção aqui nesses detalhes. Eu trouxe frase pronta para a gente treinar a pronúncia e no final da aula nós vamos ter exercícios sobre isso. Então, a primeira coisa aqui sobre ela, nós temos, primeira informação, o nome. She is Laurel. She is Laurel. Ela é Laurel. Outra informação sobre ela. She is 20 years old. Tá entre parênteses porque esse years old ele é opcional. Outra informação. She's a dentist. She's 57 quilos. She's Brazilian. Todas essas informações sobre Laurel. Agora vamos ver as informações sobre o rapaz. He is John. He is 30. Eu posso parar aqui. He is 30 ou simplesmente dizer he is 30 years old. He is a doctor. He is 70 kilos. He is Brazilian. Então, o que eu quero que você preste atenção aqui é que, primeiro, quando eu vou apresentar uma mulher, eu uso she. Quando eu vou apresentar um homem, eu uso he. E as informações básicas sobre idade, peso, nacionalidade, eu vou usar sempre o pronome he para homem ou she para mulher, com o verbo to be equivalente em cada um.
Você observou que aqui no início eu usei o verbo to be separadamente, mas é melhor que a gente use a forma abreviada. Por quê? Assim como nós, aqui na nossa língua, o português, eles abreviam muitas coisas, juntam muitas palavras, e a gente vai fazer a mesma coisa, já que a gente quer assemelhar a nossa pronúncia à deles. Então, aqui, primeiro ponto da aula, nós vimos como nos referir a pessoas. Agora vamos falar de coisa no singular. Olha aí o que nós temos. Eu trouxe aqui duas praias. Você consegue reconhecer? Essas praias são do estado do Rio de Janeiro. A primeira é Copacabana e a segunda Ipanema. Toda vez que eu quiser me referir a coisa, eu vou usar o pronome it. Então eu vou apresentar a primeira praia. It's Copacabana Beach. Outra informação. It's in Brazil. Vou fazer a mesma coisa com Ipanema. Antes. E outra informação. It's beautiful. Então, é Copacabana, é no Brasil, é bonita. Estou falando de coisa no singular. Então, o meu pronome vai ser it. Você viu que eu coloquei ele até em vermelho. Agora vamos falar de Ipanema. Mesma coisa. It's Ipanema Beach. It's in Brazil. It's beautiful. O que eu quero que você entenda aqui? Nós vamos usar o pronome it para falar de lugares e de coisas ou animais. E aqui a gente tem uma outra observação. Se eu tenho um animal de estimação, esse animal de estimação, se for macho, eu vou me referir a ele usando o pronome he. E se for fêmea, eu vou usar o pronome she. E também, no caso de filmes, desenhos e histórias que têm um personagem específico sendo um animal, nós vamos descartar o pronome it. E esse animal nós vamos nos referir a ele como he ou she. Um exemplo disso é o filme do Rei Leão. Ele é especial, ele tem um nome, ele é um personagem. Então, por exemplo, no caso do Simba, eu não vou usar it para falar de Simba, eu vou usar he. E aí, a gente tem aqui o singular. Mas e se eu quiser falar no plural sobre coisas? Dá só uma olhada no próximo slide como que vai ficar. A gente tem as duas praias aí, as mesmas? A gente tem as duas praias aí, as mesmas praias do slide anterior. Só que agora eu quero falar das duas juntas. Então, eu vou falar they are beaches. E o plural, they're in Brazil. Tá vendo que em cima eu falei na forma por extenso e embaixo eu falei da forma mais comum, abreviada. They're in Brazil. Agora, e se eu quiser falar de pessoas no plural? Porque eu vi ali, eu usei para coisas. Agora, e se eu estiver falando de pessoas, o que eu vou usar? Então, vamos ver no próximo slide, plural para pessoas, o que a gente usa? Aí a gente vê um grupo de amigos. Então, eu quero falar, eles são amigos? Qual é o plural? They are friends. Vamos falar onde eles estão agora. They're at the park. Eles estão no parque. Então, aqui é a mesma coisa. O plural de he, she e it é they. They vai ser usado para eu falar de pessoas e de coisas. E nessa sequência você deve estar falando assim, meu Deus, mas o verbo to be que eu aprendi na escola vinha com aquela tabelinha bonitinha que a professora ensinava. Eu não vou ver essa tabelinha aqui? Calma, calma. Eu trouxe a tabelinha para você, mas a nossa fala, ela se desenvolve no dia a dia. Como que você aprendeu a sua língua materna? Não foi decorando, não foi anotando porque você nem sabia escrever.
A gente aprende o idioma inserindo ele no dia a dia, pela repetição, pegando o vocabulário, pegando frases e fazendo com que essas frases e esses vocabulários façam parte daquilo que a gente fala no idioma. Eu trouxe aqui para você não ficar muito nervoso aí, ó, tudo aquilo que a gente vê na escola. De um lado, afirmativa e de outro, negativa. Você vê aqui que na afirmativa, da primeira pessoa até it, de I a it, nós temos as pessoas do singular. E de we a they, nós temos as pessoas do plural. Então, aqui nós temos a forma por extenso e a forma abreviada. Eu vou falar as duas formas, mas eu quero que o seu foco maior seja na forma abreviada, porque é a forma que nós vamos mais ouvir e, portanto, nós também vamos falar desse jeito. Então, aqui, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Vou voltar aqui no início para falar primeiro aqui da primeira pessoa. I am. Nós ainda não falamos dela, mas nem por isso ela deixa de ser importante. Eu vou usar esse pronome para toda vez que eu quiser me referir a mim, a minha pessoa. Então eu quero falar que eu sou brasileira, vou usar a forma abreviada. I'm Brazilian. Vou me apresentar. I'm Laila. I'm an English teacher. Uma observação sobre a primeira pessoa. Ela sempre vai ser usada com letra maiúscula. I em inglês, seja no início, no meio, no fim de frase, sempre vai ser usado com letra maiúscula. E aí, uma outra pessoa que eu também não falei foi you. Por quê? You nós vamos usar para falarmos diretamente com alguém. Se eu estou falando diretamente com alguém, eu vou usar you. Por quê? You significa você. Então, se eu quero falar você é brasileiro, vou falar da forma abreviada. You're Brazilian. Se você perceber, nós temos you na parte do singular e you na parte do plural. Como que eu vou saber, né? Os alunos sempre perguntam quando que you é singular e quando que you é plural. Você vai saber inserido num contexto, numa frase, dependendo do que vem antes ou depois dela, a gente consegue identificar se é singular ou plural. Então, isso vai depender do contexto para saber se you é singular ou plural. O importante é você ter em mente que you eu falo quando eu estou diretamente com alguém. You are Brazilian, you're Brazilian, na forma abreviada. E por fim, que a gente também não falou, foi we. O que significa we? We, nós, é a primeira pessoa do plural. Então, quando eu estiver numa frase com mais uma ou várias pessoas, um número infinito, eu sempre vou usar we, porque é nós. Então, eu vou falar de mim e de você. Supondo que você seja brasileiro, nós vamos falar we're Brazilian. We're Brazilian. E aí, voltando para a pronúncia desses slides, nós vamos agora falar pessoa por pessoa de maneira abreviada. Eu vou falar e quero que você repita depois de mim, ok? Primeiro na forma afirmativa, affirmative form. I'm, your, his, she's, it's, we're, your, their. Agora nós vamos passar para a forma negativa. A forma negativa do verbo to be ela é simples. Por quê? Basta eu inserir o not na frase e eu vou estar negando uma frase com verbo to be. A questão é, nós vamos usar sempre de forma abreviada. Então, a primeira, eu vou falar da forma abreviada e quero que você repita. I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't. Viu que eu não falei it isn't? Eu falei
It isn't. A gente vai abreviar, juntar o que puder ser juntado. We aren't, you aren't, they aren't. Desse jeito, parece que não tem muita dificuldade com relação ao verbo to be, não é mesmo? Vamos passar um pouquinho para a prática para a gente treinar? Aqui nós temos algumas frases e o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o verbo to be. Lembrando que a forma do verbo to be é am, is e are. Eu vou falar número por número, você vai pensando aí no verbo to be e a gente já checa a resposta, ok? Number 1. Cindy is my best friend. Cindy is my best friend. Aqui nós temos duas pessoas, ó, Peter and Kate. Quando nós temos duas pessoas é plural. Qual é o verbo to be para plural? Peter and Kate are classmates. Eles são colegas de classe. Johnny. Johnny is my brother. Johnny é meu irmão. 4. You are a good student. Tá percebendo que nesse exercício nós não estamos fazendo a forma abreviada? Só para a gente trabalhar com a forma do verbo to be. You are a good student. Number 5. They are in the classroom. Number 6. It is an apple. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos abreviar. As frases já estão aí escritas e aonde der para abreviar, nós vamos abreviar. De todas essas frases, a única que nós não vamos conseguir falar de forma abreviada vai ser a frase 2. A menos que eu substitua os nomes Peter and Kate. Mas vamos do começo para você entender o que eu estou falando. A frase 1, de forma abreviada. Cindy's my best friend. Number 2. Se eu substituir Peter and Kate pelos pronomes, eu consigo abreviar. Se eu substituir os nomes por they, vai ficar their classmates. Johnny. Johnny's my brother. Number 4. De forma abreviada. You're a good student. Number 5. They're in the classroom. Number 6. It's an apple. Continuando ainda, né, no exercício, nós vamos ver agora outras frases onde a gente vai completar com o verbo to be, mas não vamos abreviar ainda. Cuidado com essa frase número 7, por quê? Lembra que eu falei, toda vez que eu estiver com alguém, o pronome é nós. Então, é o plural do verbo to be que nós vamos usar. Aí tá assim, Felicia and I are sisters. Felicia and I are sisters. Number 8. I am her teacher. Number 9. It is a book bag. Number 10. You are a doctor. Agora vamos falar de forma abreviada. No número 7, a gente só consegue falar de forma abreviada se a gente substituir Felicia and I pelo pronome nós. Aí a gente consegue abreviar. We're sisters. Number 8, abreviando. I'm her teacher. Sou professora dela. I'm her teacher. Number 9, it's a book bag. Number 10, you're a doctor. Fácil, né? Simples. O que nós vamos fazer agora? Essa é uma outra categoria de exercício, onde nós vamos pegar as mesmas frases do exercício anterior e passar para negativa e interrogativa. Então, ainda não falei com vocês, mas é muito fácil. A forma interrogativa do verbo to be, ela é feita trocando o pronome com o verbo. Então, por exemplo, a gente sabe que para falar de uma mulher, eu uso she is. Se eu quiser transformar essa parte curtinha, she is,
para uma pergunta, eu vou trocar a pessoa com o verbo. Então, ao invés de falar she is, eu vou falar is she? Eu sei que para falar direto com alguém, eu uso you are. E para transformar isso em pergunta, é só eu inverter. Are you? Fácil, né? Então, aqui nessa próxima sessão de exercícios, o que nós faremos? Pegar as mesmas frases que nós trabalhamos o verbo to be, para agora passá-las para a negativa e para a forma interrogativa. Então, vamos lá. Essa primeira frase aí, Cindy's my best friend. Primeiro eu vou negar, transformando isso na negativa. Então, ela vai ficar dessa forma. She isn't. Por quê? Além de usar o verbo to be negando, eu vou também transformar o nome no pronome. Cindy é mulher. Qual é o pronome que eu uso para mulher? Não é she? Então, a frase na negativa vai ficar She isn't my best friend. E se eu quiser transformar em pergunta? Lembra que eu falei que é só trocar a pessoa com o verbo? Is she my best friend? Number 2. Peter and Kate are classmates. Primeiro na negativa, então vamos trocar o nome Peter and Kate por eles, que é they. Na negativa vai ficar They aren't classmates. Eles não são colegas de classe. They aren't classmates. Pergunta: Are they classmates? Are they classmates? Number 3. John is my brother. De novo, nós vamos trocar o nome pelo pronome. Johnny é um homem, eu vou usar he. Negativa. He isn't my brother. Interrogativa. Is he my brother? Number 4. You're a good student. Negativa. You aren't a good student. Interrogativa, é só a gente trocar. Então vai ficar Are you a good student? Number 5. They're in the classroom. Negativa. They aren't in the classroom. Interrogativa, é só a gente trocar aqui, ó, o verbo to be com o pronome. Are they in the classroom? Number 6. It's an apple. É uma maçã. It's an apple. Cuidado com a pronúncia de maçã, hein, minha gente? Apple. Eu quero negar. It isn't an apple. Olha como é que eu estou juntando. It isn't an apple. Pergunta. Is it an apple? Is it an apple? E ainda seguindo a frase Felicia and I are sisters. Aí nós vamos trocar o nome. Felícia e eu, nós. Então vai ficar we. We aren't sisters. Pergunta. Are we sisters? I'm her teacher. Negação. Cuidado que na primeira pessoa, a forma negativa do verbo to be não dá para a gente abreviar tanto. Então, simplesmente nós vamos falar o not. Vai ficar I'm not her teacher. I'm not her teacher. E a pergunta nós vamos juntar. Esse am I vai ficar am I. Am I her teacher? Am I her teacher? Number 9. It's a book bag. Negando. It isn't a book bag. Perguntando. Is it a book bag? Number 10. You're a doctor. Negativa. You aren't a doctor. Interrogativa. Are you a doctor? Viu? É super simples o uso do verbo to be. Só que a gente precisa ficar atento a pequenos detalhes que eu já falei com vocês lá no início da aula,
para que a gente não cometa erros bobos, né? A principal diferença é que em português nós usamos o verbo ter para falar de idade. Eu tenho tantos anos. Para falar de peso, eu tenho tantos quilos. Para falar de altura, eu tenho tanto de altura. Em inglês não é o verbo ter. Em inglês nós vamos usar o verbo to be para falar de idade, peso e altura. Memoriza isso, porque isso é importante e é um erro muito comum entre os estudantes de língua inglesa. A gente ainda vai dar sequência a mais exercício com o verbo to be. Aqui agora, nós vamos ver como dar respostas com sim ou não. Elas são curtas e estruturadas. E aí você vai me perguntar assim, mas se eu só falar yes or no, vão me entender? Sim, vão te entender. Mas o que nós queremos? Nós queremos saber, a gente está no início ainda do passo a passo do aprendizado de um idioma. Eu quero saber se você sabe usar o sim com o verbo to be. Eu quero saber se você sabe usar o sim do presente. Eu quero saber se você sabe usar o sim do passado. Eu quero saber se você sabe usar o sim de futuro. Então, cada sim, ele tem uma forma. Ele vai usar o auxiliar no seu tempo verbal. A gente está falando do verbo to be, um único verbo. Então, o que nós temos que pensar aqui? Vamos olhar essas frases? Primeiro de tudo que eu tenho que analisar, quem é a pessoa da frase ou a coisa e qual é o verbo to be. Então, nessa primeira frase aqui, is this your apple? Eu estou te perguntando, essa é a sua maçã? Is this your apple? E aí você tem duas formas de responder, sim ou não. Se você responder só yes or no, vão te entender? Se você responder só yes or no, vão te entender? Sim, vão. Mas a questão é, nós temos que nos focar também em pessoa. Quem é o sujeito aqui dessa pergunta? Maçã. Maçã é coisa. Então, na hora de responder, eu vou responder sim é ou não, não é. O que eu uso para coisa que nós vimos lá atrás? Coisa no singular, já que Apple aí está no singular. Eu vou usar it, não é mesmo? Então, na hora de responder, se eu quiser responder que sim, e olha, eu vou responder de forma abreviada. Is this your apple? Yes, it is. Se eu quiser dizer que não, no, it isn't. Então, esses são os tipos de resposta que nós temos aqui. Yes, it is. No, it isn't. Agora, pergunta pessoal para você. Are you happy? Lembra que quando a pergunta ela é direcionada para quem eu estou falando, se a pergunta é com you, a resposta vai ser com I. Então, nessa pergunta aí, are you happy? A resposta é yes, I am ou no, I'm not. Now, take a look at number 3. Dá uma olhada aqui no 3. Take a look. Is your name Josephine? Então, cuidado, porque apesar de ter um nome aqui, Josephine, a pergunta é sobre coisa. Your name. Eu estou querendo saber seu nome é Josefina. E quando eu pergunto sobre coisa, eu uso it. É a mesma questão da número 1. Eu estou perguntando sobre coisa. Seu nome é Josefina? Então, ó, is your name Josephine? Yes, it is. No, it isn't. Porque eu estou perguntando do nome. Number 4. Are the books old? Qual é o nosso foco aqui, ó? The books. Books é plural. They. Eu uso they para plural, lembra? Então, are the books old? Os livros são velhos? Respostas. Yes, they are. No, they aren't. Number 5. Is Charlie in your class? Is Charlie in your class? Charlie está na sua turma? E aí, como que a gente responde? Charlie é ele, então vou responder com he. Yes, he is. No, he isn't. E aí, mais uma sequência de perguntas, onde o nosso foco é quem é o sujeito da pergunta. É uma pessoa ou é uma coisa? Number 6. Is your sandwich box blue? Is your sandwich box blue? Sandwich é coisa, então nós vamos responder Yes, it is.
No, it isn't. Number 7. Are Jane and you German? Lembra o que eu falei? Toda vez que na pergunta você estiver com mais alguém, na resposta somos nós. Você e Jane são alemães? Are you and Jane German? Yes, we are. No, we aren't. Is the chair red? Is the chair? A cadeira é vermelha? Cadeira é coisa, então, ó, yes it is, no it isn't. Agora, minha pergunta para você. Eu te pergunto, am I late? Am I late? Eu estou atrasada? E aí, se você quiser me responder que sim, preste atenção, eu estou perguntando sobre mim. Você falando comigo. Então, você vai falar assim, sim, você está ou não, você não está. Então, olha a troca de pronome na hora de responder. Am I late? Eu estou te perguntando, e aí você vai responder. Yes, you are. No, you aren't. Agora eu estou perguntando para você na 10, ó. Are you clever? Você é inteligente? Are you clever? E aí eu estou perguntando para você. E aí você vai responder se sim. Yes, I am. Claro que a gente vai responder que sim, né? Mas a forma negativa. No, I'm not. No, I'm not. Quando a gente fala do verbo to be, a gente tem em mente que por a gente estudar sempre ele na escola, a gente já sabe. E a frase que a gente usa é: não aguento mais ver o verbo to be. Mas não é por aí. Olha quantas particularidades a gente viu na aula de hoje e vai continuar vendo nas próximas com relação ao verbo to be. O que eu quero que você foque é nisso que eu já falei antes, que o verbo to be ele é usado para números na referência de idade, peso e altura. O verbo to be, ele também vai ter as suas particularidades dependendo do pronome. Quando eu pergunto com you, a resposta é com I. Quando eu pergunto com I, a resposta é com you. E essas coisas, elas só vão acontecendo a partir do momento que a gente insere no dia a dia. E aí, o que eu quero que você veja agora? Você vai ter aí frases para passar para inglês. E qual é a sua atenção? Tenha cuidado nas pessoas, preste atenção no verbo to be, preste atenção que às vezes a frase, olha, igual essa número 5, é no Brasil. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando aqui de alguma coisa, de algum lugar. Então, o que eu uso para coisa ou o que eu uso para lugar? Está no singular. Em inglês, por enquanto abre parênteses, nós não temos oração sem sujeito. Começando a frase, nós sempre vamos começar a frase com pessoa, com um sujeito, com um pronome, que são pronomes. Volta lá nos slides anteriores, volta lá no iniciozinho da aula, que você vai ver as pessoas I, you, he, she, it, we, they. Todas essas pessoas, elas vão começar a frase, mesmo que eu não tenha colocado aqui para você a pessoa começando a frase, igual esse número 5, é no Brasil. Eu fiz isso em outra frase aqui também, quer ver só? Aqui, ó, número 7. Não é uma maçã. Eu tô falando de coisa. Qual é o meu pronome que eu uso para coisa no singular? Que aqui eu tô falando, não é uma maçã. Então, volta lá, pensa como é que você vai estruturar essa frase, sempre começando com um dos pronomes. Sempre prestando atenção, né? Porque quando é pergunta, em inglês a gente inverte, a gente faz aquela troca, né? Primeiro o verbo to be aparece. Se é uma pergunta, eu já vou deixar a dica aqui. Ou você vai começar com am, com is ou com are, dependendo do seu sujeito aí da frase. Outro exemplo aqui, ó, number 9. Nós não somos irmãs. Não somos irmãs. Quem não somos? Quem é a pessoa do não somos? Ela precisa estar nessa frase quando você for passar essa frase para inglês. Então, esse é o seu homework
é o dever de casa que você vai fazer. Na nossa próxima aula, eu vou corrigir isso com você. Você vai ver se você acertou ou não. E claro que vai acertar, porque o verbo to be é muito tranquilo, né? E aí, você vai fazer isso, colocar num caderninho, treinar a pronúncia, grava no WhatsApp para se ouvir, para ver se a pronúncia está parecida com aquela pronúncia que eu coloquei aqui. E na próxima aula, a gente continua. Thank you for watching. Quero agradecer a sua presença aqui nessa primeira aula. É muito bom ter você aqui comigo. Espero que na próxima segunda, nesse mesmo horário, eu te veja por aqui de novo, para que a gente possa ampliar vocabulário e para que você consiga fazer o que você sempre quis com o seu inglês, que é falar, não é mesmo? A gente se vê. Goodbye!